pessoal que vai chegando, até mesmo o pessoal que já está assistindo gravado, sejam todos muito bem-vindos. Vou só esperar um instantezinho aqui para o pessoal poder se familiarizar com um ambiente novo, e aí nós já vamos começar essa aula. Deixa eu ver se está tudo certo. Quem vai chegando, seja muito bem-vindo a mais uma aula ao vivo. Aparentemente tudo ok. Bem, sem esperar muito, sejam todos muito bem-vindos. Quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado esse encontro, né? Um conceito aqui de, para quem já está acostumado com as aulas ao vivo, um pouquinho diferente, né? Nós mudamos o ambiente, mas essa experiência é para que ela torne cada vez melhor para você que está nos assistindo e para você principalmente que quer reassistir essa aula, né? Assistir ela em um outro momento, você que não pôde participar ao vivo e já está assistindo a gravação. Nós estamos dentro agora do ambiente da plataforma, de estudos, né? Um único lugar onde assiste o conteúdo ao vivo e também assiste o conteúdo já gravado, como já vocês estão familiarizados. O objetivo de nós estarmos dentro desse ambiente é exatamente porque ao concluir essa aula ao vivo, ela automaticamente ficará disponível dentro da plataforma para você já prontamente poder assistir de novo, se você quiser, ou de repente você que está chegando aí 9 horas da noite, por exemplo, e quer já assistir o conteúdo. Antes não era possível, porque a aula precisava ser gravada, precisava renderizar, depois colocar numa hospedagem, para depois colocar dentro da plataforma, né? Tinha todo um trâmite necessário, e para tanto, então agora nós vamos, até de certa forma, fazer um teste com esse novo ambiente, né, com essa nova forma de conduzir a aula ao vivo. Inclusive abaixo também tem espaço dos comentários, que vocês depois podem deixar ali prontamente sua dúvida, também ser esclarecida pelo apoio do professor. Então tudo tende a melhorar a experiência da aula ao vivo, eu consigo ter um pouco mais de ferramentas estando nesse ambiente aqui com você, então eu consigo fazer transições propriamente do conteúdo para a câmera, para nós enfatizarmos uma conversa, para enfatizarmos uma entrega de conteúdo e dessa forma entregar dinamismo para esse nosso encontro, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gustavo Mendes, responsável por acompanhar vocês aí no estudo das certificações, também em algumas matérias dentro das pós-graduações. E hoje nós vamos falar sobre uma estratégia muito interessante para que você possa vender investimentos para o seu cliente. Então, não somente se aperfeiçoar, aqui eu vou trazer esse aperfeiçoamento para você através de uma ferramenta super bacana que você vai poder utilizar aí no seu dia a dia quando nós estivermos falando de investimento, mas também ele serve para te preparar e te entrega um norte para que você possa usufruir melhor de boas vendas e boas estratégias e boas alocações quando o assunto for investimentos, tá legal? Deixa eu já colocar na tela aqui para vocês, porque hoje nós vamos falar dessa ferramenta, desse material que é a própria classificação Ambima dos fundos de investimento. E qual que é o grande objetivo dessa classificação Ambima, né? Você que está aqui me assistindo, imagino que você já passou por algum processo de certificação, então você já passou por um módulo chamado Fundos de Investimento, e dentro desse módulo nós vemos que tem diversos fundos de investimento, nós vemos que tem diversas formas de se investir, né? Observando que o fundo de investimento ele é um veículo que democratiza o acesso aos investimentos com uma gestão profissional. Então isso é interessante para quem não tem tempo para se dedicar aos investimentos, não tem conhecimento para se dedicar aos investimentos e delega a decisão de compra e venda para um profissional que é o gestor de um fundo de investimento.
Só que quando nós passamos por esse módulo, nós podemos observar que ele é puramente técnico, né? Em nenhum momento a certificação, salvo no futuro, onde possa ser que seja abordada, né, nessa grande mudança que vai surgir lá em 2026, redesenhando todas as certificações, possa ser que apareça algum conceito relacionado a como vender fundos de investimento para os clientes. Eu imagino que tenha e desejo que tenha, porque isso é fundamental. Mas nesse momento que nós estamos aqui, né, hoje é 12/8/2024, basicamente você só teve o conhecimento técnico, você não sabe como necessariamente cada fundo vai atender as necessidades e os objetivos do seu cliente. E a cartilha Ambima, né, ou a classificação Ambima de fundos de investimento, ele vem exatamente para nos nortear neste conceito, onde ele vai dividir tudo aquilo que nós já vimos de fundos de investimento em 3 níveis. Onde o primeiro nível faz referência àquelas classes que nós vimos, renda fixa, renda variável, multimercado, cambial, enfim. Então, o primeiro nível é basicamente o que nós vemos na certificação. Só que essa cartilha Ambima, ela vem incrementando nível 2, que identifica o tipo de gestão dos ativos, e ela também coloca o nível 3, que identifica as estratégias de investimento. E essa cartilha, ela vai nos auxiliar muito exatamente a encontrar uma estratégia ou encontrar uma gestão que possa atender o objetivo do nosso cliente. Então ela vai ser muito mais direcional. Essa cartilha ela vai nos entregar muito mais direção quando nós estamos falando de qual é o melhor fundo para o meu cliente. E não puramente assim, é renda fixa ou renda variável. Não, mas nós vamos observar que existem diversas estratégias em renda variável. E que uma estratégia de renda variável atende um tipo de cliente e uma outra estratégia também de renda variável atende um outro tipo de cliente e que esses dois possa ser que tenha pouquíssima semelhança. Então não é somente fundo de renda variável para os dois, mas é a estratégia atendendo o objetivo ou necessidade de cada um desses clientes. Então ao final desse nosso encontro, a grande proposta que eu entrego hoje para você é que você esteja mais preparado para quando você estiver dentro da agência, quando você estiver atendendo o seu cliente, você estiver frente a frente com ele, virtualmente ou presencial, você tenha o conhecimento necessário para direcionar um bom fundo de investimento para a sua carteira, né? Para a carteira de investimento do vosso cliente. Então aqui nós vamos passar tópico por tópico, considerando, ok, que nós vamos nos basear por classificação Ambima, tá? Então, nós vamos separar a apresentação por cada classificação. Então, renda fixa, depois naturalmente surge renda variável, vai surgir o multimercado e vai surgir o cambial, onde nós vamos ficar com essas 4 principais classificações. Nós sabemos que os demais fundos, salvo algumas pequenas exceções, meio que deriva desse contexto aqui que nós estamos com esse quarteto de peso, quando a matéria é fundos de investimento, tá? Então, dentro do primeiro nível, né? Então, isso aqui é o nosso nível 1. Então, nós conseguimos encontrar no nível 2 as categorias. Simples indexado, indexado, simples indexado, baixa duração, média duração, alta duração, livre duração, investimentos no exterior. E a partir daqui, você então começa a observar o seguinte: nós temos aquele que é considerado um dos fundos, se não o fundo mais seguros. Nós temos aqueles que são indexados, ok? E esse simples indexado aqui, por certo, eu repeti na apresentação, então nós podemos desconsiderá-lo, ok? E aí nós temos a característica de duração. Então observa, nós temos um que traz extrema segurança, talvez para dizer aqui com exatidão, o mais seguro dentre os fundos. Nós temos aqueles que vai replicar, e lembra que aqui nós estamos falando de gestão, ok? Então tem aquele que tem o objetivo de replicar um índice puramente, qualquer que seja esse índice. Nós temos aqueles que está associado a uma gestão do tempo, então desconsiderando esse. Baixa duração, então ativos
que vencem rápido, sabe? CDB, liquidez diária, títulos que vão vencer no próximo ano, daqui 2 anos, baixa duração. Nós temos o de média duração, títulos que vão vencer em 3, 4, 5 anos. Nós temos o de alta duração, então aqueles que vão vencer mais de 5, 10, 15, 20, 30 anos, tá? Então aqueles que têm um prazo bem alto. E tem aquele que basicamente não precisa se atentar a nada disso, né? Então nós podemos caracterizar esse de livre duração. E aí no nível 3, nós podemos então localizar aqueles que têm, no terceiro nível, as estratégias. O simples indexado é o renda fixa simples que nós conhecemos. Quando nós olhamos indexado, nós temos alguns índices. O principal deles, o CDI, tá? Então, normalmente nós vemos aí fundos indexados ao CDI, mas sei lá, vamos imaginar que tem também um indexado ao IPCA, indexado ao Selic, enfim. Quando nós olhamos para os prazos, nós podemos então localizar que não somente a gestão do tempo é feita no nível 2, mas no nível 3 ele é feita, de certa forma, dentro da estratégia, uma gestão de risco soberano, o risco de crédito, sobre grau de investimento, então nessa hierarquia de riscos, ele pode, além do tempo, considerar um grau de risco, então é tipo, eu aceito um risco até nota 8, nota 10 eu não pego, ou melhor, até 8, então 8, 9, 10, eu não pego nota 7, eu não pego nota 6, não vou considerar esse tipo de risco porque é mais arriscado. Ou tem o crédito livre, que basicamente ele não vai se importar muito se é a instituiçãozinha pequena ou se é, por exemplo, um Itaú da vida, um Banco do Brasil, que aí são grandes instituições consolidadas. Então você pode observar que também nós temos investimentos no exterior, né? Então existe aquele simplesmente investimento no exterior, aonde ele vai pegar, por exemplo, dívidas de empresas e de governo que estão negociadas no governo, e tem aquele que foca na própria dívida do governo, tá? Então, o investimento no exterior seria, por exemplo, um fundo que compra títulos de dívida da Vale que é negociado lá fora. Enquanto que o dívida externa, o foco dele é dívida externa de responsabilidade da União. Então, dentro dessa cartilha Ambima, nós conseguimos direcionar de forma muito atrativa qual que é o melhor produto para o nosso cliente. Por exemplo, ele quer, eu vou focar aqui na parte do tempo. O meu cliente, ele quer, por exemplo, fazer um investimento para uma reserva financeira. Ok? Então vou fazer um investimento em um fundo de investimento para ele, dentro para a constituição de uma reserva financeira. Bem, se é uma reserva financeira, eu entendo que essa reserva financeira ela precisa estar disponível a todo tempo. E ela não pode correr risco de crédito e ela não pode correr risco de mercado. Então eu poderia ter algumas opções dentro do nível 2, ok? Para esse exemplo, eu posso aderir a alguns outros, mas eu estou olhando somente para o tempo. Eu entendo o seguinte, eu preciso priorizar baixa duração. Eu preciso priorizar baixa duração exatamente porque a qualquer momento eu preciso desse dinheiro precisa desse dinheiro estar disponível para o cliente. Porque estou falando de uma reserva financeira. Ok, então eu já entendi baixa duração. Mas olha só, baixa duração é o suficiente? E se for baixa duração de empresas que têm nota 2 de crédito, uma nota péssima, né? Quando eu falar nota de crédito, eu quero que você pense aí numa nota da escola, né? Eu sei que tem diversas épocas possivelmente assistindo, né? Tem aqueles que a nota era A, B, C, tem aqueles que é de 0 a 100, vou considerar aqui de 0 a 10, tá? O 0 na verdade não existe, eu vou considerar de 1 a 10. Então 10 é a melhor nota possível, então baixíssimo risco, e nota 1 é quase falindo, é quase insolvente, o risco eminente mesmo, sabe? Então se liga, para uma reserva financeira, eu posso colocar baixa duração e crédito livre? Ou um grau de investimento tipo de 5 para baixo? Não, eu não posso. Então dessa maneira, eu indico para o cliente que, cliente, a partir do nível 3, eu chego à conclusão que você precisa de um renda fixa de baixa duração e que tenha um risco soberano.
Nesse exemplo, como eu te falei, um simples indexado e um renda fixa simples, que é exatamente títulos do governo e que ocasionam risco soberano, e naturalmente o renda fixa simples ele tem baixa duração, é uma natureza dele, eu teria dois tipos de recomendação que meio que seria a mesma coisa. Mas o grande objetivo é exatamente isso. Agora imagine o seguinte, o cliente ele quer investir para sua aposentadoria, por exemplo. Para aposentadoria, ainda olhando dentro da gestão do tempo, para aposentadoria eu posso considerar esses dois, alta duração e livre duração. A aposentadoria ela está distante. Ok, já olhei a parte de gestão, no caso gestão do tempo. Eu vou para o nível 3, que seria então qual que é a estratégia mais adequada. Veja, se for um cliente conservador, eu vou ter que colocar risco soberano. Um cliente que não quer nada de risco, eu vou ter que considerar o soberano. E veja, é o mesmo planejamento de aposentadoria, porque aqui não vai mudar. Para aposentadoria, isso aqui não muda. Agora, para um cliente conservador, o soberano. Para um cliente que tem um apetite a risco, eu já posso considerar o crédito livre e não mais o soberano. Se de repente for um perfil moderado, a depender de qual que é as características do meu cliente, eu posso considerar grau de investimento. Então olha só como a cartilha Ambima, ela nos auxilia em perfis diferentes para um mesmo objetivo. Então qual que é a gestão necessária aqui? Gestão do tempo, porque eu estou falando de planejamento de aposentadoria. Mas eu consigo atender dentro da mesma recomendação aqui e naturalmente aqui, eu consigo pegar 3 tipos de perfis diferentes. Aquele sem apetite a risco, aquele normal, moderado e aquele que, nossa, ele gosta do risco, ele quer maiores rentabilidades. Então, dentro da cartilha Ambima para renda fixa, é exatamente isso. Olhando para a renda variável, inclusive na minha opinião, essa é a que melhor auxilia na escolha de fundos de investimento. Nós temos então no nível 2 4 tipos: os indexados, os ativos, os específicos e o investimento no exterior. Tá? Mais uma vez, o indexado, nós vemos aqui, esse indexado tem a característica de uma gestão passiva, né? Só vai refletir o que o índice fazer, então ele não é ativo para nada, ele só replica, ele só copia. Nós temos a própria gestão ativa, que tem o objetivo então de superar o seu índice de referência. Nós temos alguns específicos e nós temos o investimento no exterior. Aí nós vamos para nível 3, que seria aqui que eu chamei de subcategoria. Índices. Nossa, tem um monte de índice, né? Então existe fundo de renda variável indexado ao Ibovespa, ao S&P 500, ao Nasdaq, a ouro, a próprios títulos de renda fixa, né? Índices de renda fixa, como o IMAB, que reflete títulos de inflação do governo. Então nós temos diversas possibilidades, né? Índices aqui são os diversos. O mais comum que nós podemos observar é Ibovespa e é S&P 500, tá? Ou S&P 500, porque são o principal índice da Bolsa Brasileira e também o principal índice da Bolsa Americana, uma referência internacional. Aí nós temos aquele renda variável que tem a gestão ativa. E era isso que nós víamos dentro dos estudos para a certificação. Lembra? É renda variável e tem a gestão ativa e passiva, ok. Mas tá, veja que dentro da gestão ativa, esse fundo ele pode estar com o objetivo de comprar empresas que estão em processo de acréscimo de valor ou crescimento. Eu vou trazer um exemplo, o roxinho que conduz a nossa tela aqui, o Nubank. O Nubank está num processo de expansão, de crescimento exponencial. Então são empresas, por exemplo, que não têm a característica de distribuir dividendos, né, que é o lucro aos acionistas. Por que não tem característica? Porque vai segurar esse lucro para poder reinvestir na empresa e poder gerar maior crescimento, maior receita dentro, naturalmente, dos objetivos impostos pela proposta da empresa. Só que existem aquelas empresas
que elas não estão mais em processo de expansão, até porque são empresas já muito consolidadas no mercado. Eu vou pegar o exemplo aqui do Itaú, tá? Eu sei que o Itaú continua crescendo, mas se você olhar as taxas de crescimento do Itaú dos últimos 5 anos e as taxas de crescimento do Nubank nos últimos 5 anos, é uma diferença assustadora. E, consequentemente, por essa diferença de empresas pequenas com alto potencial de crescimento e empresas consolidadas com alto potencial de retorno financeiro através de lucros distribuídos, eu estou falando de um mesmo fundo de renda variável com uma gestão ativa, mas que no nosso exemplo aqui, sem nenhuma recomendação de investimento, um investe num Nubank e o outro investe em Itaú. Mas observa, a gestão aqui ativa, nesse meu exemplo, eu estou considerando que ele só vai comprar instituição financeira, tá? Vamos pegar o exemplo que tem, sei lá, Nubank, Banco Inter e C6, bancos com potencial maior de crescimento. E o outro, ele vai estar comprando Itaú, Santander, Banco do Brasil, que são empresas já mais consolidadas. Ainda nessa gestão ativa, querendo superar o Ibovespa, por exemplo, né, que é o meu índice de referência. Tem aqueles que vai focar em empresas de sustentabilidade e governança, né? Sei lá, né? Há quem diga que carros elétricos são sustentáveis, tem práticas de boa governança. Então, assim, o fundo ele vai priorizar aquela empresa que não está envolvida com escândalo contábil, escândalo de corrupção, escândalo de acidentes ambientais. Eu vou trazer um exemplo aqui para você entender, tá? Mais uma vez, não é nenhuma recomendação ou uma crítica, enfim, né? É puramente educacional. Mas um fundo de renda variável de nível 2, ativo, e de nível 3, sustentabilidade, ele não vai comprar ações da Vale. Caso Mariana, Brumadinho, toda a contaminação de solo, exploração de solo, não vai comprar. Não vai comprar, por exemplo, empresas de tabagismo, né, que faz cigarro, né? Tinha uma muito conhecida e muito grande, ainda é muito grande, né? Patrocinava a Fórmula 1, né? Aquele carro emblemático do Ayrton Senna. Não vai comprar Marlboro, ok? Porque não tem nada a ver com sustentabilidade. Quando nós olhamos, por exemplo, o caso recente da Americanas, onde teve toda aquela fraude contábil de, se eu não estiver enganado, era de 20 bilhões de reais e depois virou 40 bilhões de reais. Isso não é prática de governança. Isso não é boa prática, né? Burlar o descritivo contábil, né? Praticar fraude, praticar crime, corrupção. Então essa empresa não vai comprar esse fundo não vai comprar esses tipos de empresa. Nós temos, mais uma vez, aquelas pequenininhas empresas dentro da Bolsa de Valores, aquelas que diariamente são um pouquinho negociadas, eles têm uma associação com esse tipo de empresa ou não, mas as conhecidas small caps, basicamente as small caps, dentro de um índice, por exemplo, Ibovespa, aquelas que são as 15 menores, entra nesse característica aqui de small cap. Então eu não vou comprar lá em cima Petrobras, Vale, Itaú. Não, eu vou comprar aquelas que estão lá embaixo no tamanho de capitalização, no tamanho da empresa. Existe aquela de índice ativo, então ela tem a gestão de superar, a estratégia dela é superar o Ibovespa, comprando Itaú ou Nubank, comprando Vale ou comprando Americanas, tanto faz, ele só quer superar esse ativo. Nós temos os setoriais, tá? Então, nesse exemplo que eu tinha trazido aqui para você, por exemplo, sobre instituições financeiras, aqui é exatamente isso. Eu vou comprar somente instituições financeiras, eu vou comprar somente empresas de saúde. Então, esse é um tipo de fundo com uma gestão ativa e que tem como estratégia instituições financeiras. E, naturalmente, popularmente também acaba que sendo o mais comum, o livre. Ele não quer se comprometer com nada, ele só é ativo, ele quer superar seu índice de referência, por exemplo, o Ibovespa, mas que a estratégia dele é livre. Se ele vai comprar, vender, o que ele vai comprar ou vender é indiferente. Nós temos então os específicos, que é aquele que vai investir no fundo de FGTS, os fechados de ações e o de monoações, né? Mono de uma única. Então, mais uma vez,
Eu consigo atender diversos tipos de cliente, por exemplo, numa gestão ativa, mas que aquele que quer investir em crescimento, ou aquele que quer investir em empresas consolidadas, que quer investir no setor financeiro. Tudo é gestão ativa. E era dessa forma que nós vimos na certificação. Mas a cartilha Ambima, ela, a partir de algumas perguntas a mais para o meu cliente, ou ele descreveu quais são os seus objetivos e quais são as suas metas, nós conseguimos direcionar melhor esses investimentos. Então, aqui os fundos mútuos de privatização ou de FGTS, né? Quando quiser investir, por exemplo, algo associado ao governo. Quando é o fechado de ações. Então, normalmente aqui esses específicos, aqui encaixa um pouquinho aquele FIP, né? Que investe em empresas que não estão na Bolsa de Valores, ok? Então, o FIP tem a característica de comprar participação em empresas que não estão na Bolsa. Enquanto que aqui em cima nós vemos naturalmente essas negociações acontecendo dentro da Bolsa de Valores, certo? Então podemos ver os fechados de ações, que são aqueles fundos que investem em startups, por exemplo. Tenho certeza que você já ouviu falar desse termo, né? Em startups. É um fundo específico. E tem aquele que investe só em uma empresa. Foi um exemplo lá, só investe em Nubank, por exemplo, só investe em Itaú. E tem, claro, os investimentos no exterior, por exemplo, ao invés de comprar Petrobras, Vale e Itaú, decide por comprar Apple, Microsoft e Tesla lá no exterior. O multimercado é o mais simples de nós entendermos, né? Lembrando que o multimercado ele está associado a não se comprometer com nenhum dos tipos de mercado. E aí nós temos aqueles de alocação. Os balanceados, por exemplo, 60% em uma coisa, 40%... Opa, eu abri coisa aqui que não deveria. 40% em outra. Então ele vai ser balanceado. A cada período de tempo, ele tem que manter 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Então a cada um ano, ele vai balancear a carteira para manter esse 60 e 40. Tem os dinâmicos, esse mais dinâmico, a depender do momento de mercado ele aumenta ou diminui a exposição. Nós temos os de estratégias, quando ele olha questões macro, como as políticas macroeconômicas, como que está a política, como que está o governo, como que está a produção industrial, a produção do agro. Então ele vai na parte macro da nossa economia. Tem aquele que tem a estratégia de trading, comprar e vender ações o tempo todo, então ele tem uma estratégia de trading. Ele tem uma estratégia long and short e neutro. Long significa comprado, short significa vendido. Basicamente, long significa apostado na alta. Então, se for alta, né, se valorizar, eu ganho. Short significa apostado na queda. Se cair, eu ganho. O mercado ele é muito versátil. Eu posso ganhar com a alta e eu posso ganhar com a queda de um ativo. Então existe essa estratégia, long and short e neutro. Tô tipo 50-50. E existe um long and short direcional. Eu tô 60%, 70% a favor da alta e o restante a favor da queda. Existe aqueles que vai investir somente em juros e moeda. Existe aquele que é livre, aquele que garante um capital. Ele deixa o capital protegido e alguma estratégia específica. E no investimento no exterior, mais uma vez, puramente investimento no exterior. E o cambial, ele é bastante parecido porque ele segue exatamente essa estrutura, tá? Na verdade, vocês esquecem essa parte aqui que eu acabei colocando errado para nossa aula. Mas o cambial, ele é, de certa forma, um dos mais simples, exatamente porque ele vai investir em moeda, tá? E aí, basicamente, qual que vai ser a estratégia de um cambial? Ele vai comprar dólar e apostar no dólar e contra o real, né? Nesse momento, tem gente que está apostando assim e está conseguindo ganhar porque o real está se desvalorizando muito em relação ao dólar. Tem aqueles que apostam no ien japonês contra o dólar. Tem aqueles que apostam no euro em relação ao dólar. Então esse mercado cambial ele é exatamente eclético, que basicamente pode se caracterizar por apostar em uma moeda em decorrência de uma aposta contra uma outra moeda. E dessa forma também nós conseguimos atender um cliente, por exemplo, ou pode ser esse tipo de aposta ou apenas preservação de capital. Um cliente que ele quer se mudar daqui 10 anos para os Estados Unidos. Eu vou pegar um fundo cambial que tem como estratégia construção de riqueza em dólar.
Por que eu vou querer ien japonês? Então eu consigo atender esse cliente. Agora eu quero um cliente, eu vou apostar num cliente que ele quer apostar contra o real. Então possa ser que eu pegue ali um fundo cambial, que ele vai estar comprando e vendendo dólar em relação ao real, fazendo trading, exatamente porque ele quer ganhar com a alta do dólar, ele quer apostar contra o real. Então também atendo esse cliente que está com o foco na parte cambial. Tem um que quer morar nos Estados Unidos, tem outro que só quer ganhar com as variações da moeda. Tem um, por exemplo, que vai importar uma máquina. Imagine, um produtor do agronegócio que vai trazer uma máquina lá da China. Então ele precisa se proteger em um fundo, por exemplo, que vai estar fazendo proteção de capital através da moeda chinesa, Yuan, né, se eu não estiver enganado, Yuan chinês. Veja, são 3 clientes de objetivos distintos. Um quer ganhar com variação da moeda, um quer morar nos Estados Unidos e outro quer trazer uma máquina da China. Tudo é fundo cambial com estratégias diferentes, com investimentos diferentes, e que dessa forma eu consigo administrar a gestão e também a estratégia e fazer uma alocação muito mais assertiva. Obviamente isso tudo dentro de um planejamento para o seu cliente, que você também já tem as suas ferramentas essenciais para você poder cumprir isso junto com ele. Beleza, turma? Desejo que você tenha gostado desse encontro. Use do espaço dos comentários, estarei ali podendo auxiliar vocês, que vocês possam ter adquirido um conhecimento fundamental. Deixa aqui abaixo nos comentários também insights que você teve, possíveis dificuldades, possíveis cases aonde você já passou por um cenário desse e que você precisou, por exemplo, recomendar fundos de investimento. Compartilhe aqui com os colegas que têm menos experiência, né? Você que já trabalha, por exemplo, na parte da área de investimentos, você que já trabalha fazendo isso, deixa aqui também abaixo, né? Isso vai enriquecer para quem está ao vivo e também para quem está assistindo gravado esse compartilhamento de experiência. Isso ajuda quem ainda não tem experiência, tá? Então aproveita esse espaço dos comentários para que você possa usufruir aí do melhor e também compartilhar do melhor junto aos colegas e assim fazer uma comunidade cada vez mais forte. Beleza, turma? Bem, vamos encerrando por aqui. Qualquer dúvida, contate o suporte. Qualquer dificuldade, também contate o suporte ou nos contate para que nós possamos auxiliar você, tá? Vou encerrando aqui, tá dando 30 minutinhos de aula. Eu tenho certeza que foi um conteúdo muito bacana. Beijo, grande abraço e um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Ué. Só preciso descobrir como que encerra a aula ao vivo daqui.